Boa tarde, minha gente. Mais um Estúdio Câmara no ar, desta vez para falar sobre o caso Pix, tão comentado, né? No Estúdio Câmara de hoje, eu converso com o advogado Eduardo Heder. Muito obrigada por comparecer. Converso também com a contadora Fabiana Brito. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado, cara. E você aí das telas pode participar também enviando suas perguntas para o nosso WhatsApp, o DDD 19 978 29 37 76. Olha só, o governo havia anunciado uma mudança nas regras de fiscalização do Pix, onde a Receita Federal aumentaria o monitoramento das transações. A medida considerava o valor acima de 5 mil mensais para a pessoa física e 15 mil mensais para as empresas. Após um período de algumas indagações e informações deturpadas, o governo brasileiro revogou e agora prepara uma medida provisória que visa assegurar 2 pontos fundamentais. Primeiro, a gratuidade nas operações realizadas via Pix e a proteção do sigilo bancário. Vamos ouvir como foi a manifestação do secretário da Receita em relação a esse episódio. Pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum de, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por 2 motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. E queria dizer também que a Receita Federal, com o apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Muito obrigado. É isso, né? Esse assunto gerou muitas discussões, muitas dúvidas. Eu e a Fabiana, a gente já tinha conversado num outro momento, né? Sim. E não deu nem tempo de veicular essa conversa, justamente por conta desse monte de dúvida, informações deturpadas. Fabiana, o que a gente pode considerar aquilo que nós já tínhamos falado, né? Não havia nenhuma taxa, né? Exato. Até então, o governo não tinha afirmado que o Pix seria taxado. Isso já estava certo. Exato. Não houve nenhuma taxação, essa lei não trouxe taxação sobre o Pix. E ela apenas estava inserindo uma nova margem para as questões financeiras que antes, né, era de R$2.000, e essa movimentação que já é entregue pela Decred começou em 2003 e 2015 foi atualizada, né, com a e-financeira. Então, são informações que já estavam sendo... essas declarações bancárias sempre foram entregues e aumentou-se apenas o limite. Para a pessoa física, de 2.000 passou para 5.000 e para a pessoa jurídica alterou de 6.000 para 15.000. Então, o primeiro momento foi isso, essas alterações e a inclusão dos meios eletrônicos de pagamento, que são as empresas que têm eletrônicas, meios digitais que fazem recebimentos, elas também iriam entrar, as operadoras de cartões de crédito digitais iriam entrar
nessa lei nova. Doutor, houve ali uma certa especulação do que poderia acontecer e muitos microempresários, né, autônomos, ficaram com o seguinte medo. Tudo bem, pode não ter taxa, mas assim, nós já somos fiscalizados. Será que com esse monitoramento ainda maior feito pela Receita Federal, a gente não vai ter que pagar alguma coisa na hora de declarar o imposto de renda? Sim, boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores também, a Fabiana. De fato, houve ali, num curto espaço de tempo, como você mencionou, esse turbilhão relativo à área tributária. Ouvindo o secretário fazer o discurso dele, nos parece que tudo é atribuído, ou melhor, que toda essa confusão ela é fruto unicamente da propagação de fake news. Mas eu acho que o governo tem que fazer o meia-culpa, e o presidente Lula fez essa semana, de falha da comunicação. Se o governo tivesse feito uma campanha mais incisiva de trazer para a população qual era o objetivo, e a Fabiana foi muito feliz quando ela disse que entram novos agentes financeiros que não são obrigados a fazer essas declarações, eles entram e passam a ser obrigados a informar essas movimentações ao fisco. Quem ganha? O combate à sonegação, o combate aos crimes tributários. Então veja que uma ideia que aparenta ser nobre, sobretudo numa população machucada como nós, com alta carga tributária, com os casos recorrentes de corrupção, você gera margem para dúvida. E um dos vídeos mais comentados de um deputado federal, talvez o mais votado da história, né, ele fala, ele deixa entender, olha, será que não seremos taxados? É a dúvida que a população tem. E é uma dúvida justa, que quem deveria ter suprido isso é o governo numa comunicação prévia. Deveria ter havido um termômetro das redes sociais, um termômetro do que a população pensa, antes de você divulgar uma medida que causou esse problema enorme para o governo, esse abacaxi que agora está na mão do presidente para resolver. Exatamente, até porque assim, a gente precisa ressaltar que o PIX, ele uniu a população. Exato. Porque é uma ferramenta que é para todas as pessoas utilizam. Né? O dinheiro em espécie, por exemplo, deixou de surgir em nossas bolsas, carteiras, porque tudo via PIX. Então eu acho que esse medo foi além de uma possível ou não taxa, né? Mas pensando também no imposto de renda. Por outro lado, também tem esses microempresários autônomos, por exemplo, que questionavam, né? Falou, tá, mas e agora? E se vier? Porque aí surgiu, claro, também, né? Porque é lógico, a informação é isso, né? Tem muita informação boa na internet, mas também tem gente que aproveita o momento para colocar outras coisas ali. E as pessoas falando, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu não vou dar conta de pagar a taxa. Eu vendo um bolo de pote para incrementar a minha renda e aí eu não vou dar conta. Eu acho que teve esse pesar dos nossos MEIs. Você acredita que teve essa visão, esse sentimento dessas pessoas? Quando se falou num limite a partir de 5 mil, então a população que recebe menos já se assustou, né? Porque o limite do MEI é 6.750. Então, já automaticamente, como o doutor também já explicou aqui, não houve uma comunicação assertiva. Essa falha na comunicação, eu acho que foi o grande problema de tudo isso. Porque aí, tipo assim, opa, então eu tô aqui empreendendo, tô aqui recebendo 5 mil e muitas vezes a pessoa, o empreendedor MEI, ele não tem uma conta jurídica e acaba recebendo tudo lá pela conta pessoa física. Então não observa esse princípio de separar, né, física de jurídica e acaba que movimenta mais dinheiro dentro da sua conta física e às vezes esse dinheiro todo que ele recebe ali nem é o faturamento, né? Mas aí, como é a movimentação, ele já ficou com medo de ser taxado e talvez não tenha uma margem, né, que viesse a conseguir honrar com essas novas taxas que surgiram aí, esse medo que ficou tipo um fantasma assombrando todos eles. Exatamente. Olha, vamos ouvir o que a população tem a dizer sobre esse tema, né? A nossa repórter Rúbia de Oliveira foi às ruas para ouvir o que a população quer saber, né? Quais são as dúvidas. Boa tarde, Rúbia.
Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, nós estamos aqui no centro da cidade, na 13 de maio. E recentemente a Receita Federal anunciou novas diretrizes em torno do uso do Pix. Anúncio esse que causou um grande alvoroço, principalmente nos pequenos empreendedores, nos autônomos, nos microempresários. E nós viemos para o centro da cidade para saber como a população reagiu, o que a população entendeu referente a essas novas regras anunciadas, então, referente ao uso do Pix. E depois o governo recuou. E sobre o recuo do governo, qual a avaliação que você faz? Vamos conferir o que as pessoas disseram. Já tem um monte de imposto. Se colocar mais imposto, é quase... A realidade, eles estão sendo desumano o ser humano, né? Não tem... Talvez ele fala, vai taxar 5 mil. Pode até passar 5 mil no Pix, mas não é o valor líquido que a gente ganha. De 5 mil, se tirar 500 é muito. Tudo mais caro, tudo mais difícil. Se taxar mais, como é que vai sobreviver? A gente fica um pouco tenso, né? Porque a gente trabalha no CLT, mas a gente também muitas vezes faz alguma coisa para complementar a renda e tudo mais. Um exemplo, imagina você, sei lá, vende bolo. Aí você, na verdade, ganha, sei lá, 10 reais por bolo, mas na verdade o seu líquido é 4. Aí você vai ser taxado, vai começar, a Receita Federal vai começar a fazer essa investigação sobre, passei dos 5 mil por mês. Mas você não ganha esse seu líquido por mês, na verdade, entendeu? Então assim, você fica com medo, porque você faz para complementar a renda, mas você fica com aquele receio aí, eu vou ter que pagar imposto de quando? Exato. E aí o governo veio e recuou, né, sobre essa questão. Esse recuo, como é que você entende? Eu acho que o governo ficou com medo. Essa foi a grande realidade. Eu acho que o governo ficou com medo porque a opinião pública, né, que você teve um consenso muito grande, tanto do pessoal de esquerda, de direita, sobre que isso não é bom. Eu não gostei da ideia não. Porque acho que a gente paga tanto imposto, né? Mais ia pesar bem mais no bolso, pelo menos. Para mim, eu avalio assim que a pessoa tem que falar uma coisa que já tem certeza que está fazendo, né? Não recuar para trás. Ele tem que fazer uma coisa certa para não prejudicar a população, né? Mas o imposto fica bem mais difícil. Então, desse recuo aí e ficou normal o que era, já ficou bem mais melhor, né? Seria um apavoramento da população, porque a informação veio muito rápido, sem explicar de fato o que seria e qual que é o impacto que ela teria nas contas, né? Antes de falar, tipo, vamos taxar o Pix, vamos fazer agora, vai ser todo mundo fiscalizado. Então, para quem é mais leigo, não conseguiu entender o que seria essa fiscalização. Então, isso deu aquela vazão de todo mundo até não querer mais usar Pix, não querer usar mais débito e até voltar para o dinheiro, que foi o que acabou acontecendo com algumas pessoas, né? Então, faltou, assim, uma clareza na hora de passar essa informação. Então, assustou. Como é que você avalia esse recuo do governo? Eu acho que isso acaba deixando uma fragilidade na confiabilidade do governo. É falta de comunicação, seria isso. Eu acredito que tem que ter mais transparência quando eles vão tomar uma medida que vai impactar toda uma população, né? E o Pix, querendo ou não, já é um mito há muito tempo de que pode ser taxado. Então eles acabaram deixando de transparecer o que deveria explicar de uma forma mais clara, né? Então a população ficou assustada. É um assunto que divide muita opinião das pessoas, né, Carla? E de acordo com o FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, o Pix permanece gratuito e qualquer informação sobre cobranças adicionais é falsa. Também tem outra informação que eu vou passar para você, só para o pessoal acessar aí, o governo ele publicou na última quinta-feira, então dia 16, em edição extra do Diário Oficial da União, a medida provisória que reforça a não taxação e a proteção de dados em transações via Pix, tá? A norma impede a cobrança de valores adicionais para pagamentos pelo sistema e estabelece regras de sigilo bancário. E eu sei que você está com especialistas aí no Estúdio Câmara, Carla, e fala pra gente, nós somos fiscalizados o tempo todo pelo governo, é isso ou não é? A gente paga os nossos impostos, nós declaramos, né, o nosso imposto de renda, seria essas novas regras do Pix, seria só mais um aumento da fiscalização? O recuo do governo foi bom? Foi ruim? A forma com que essa informação foi passada para a população foi assertiva, não foi? O que você tem a dizer para a gente com os especialistas aí do Estúdio Câmara? Voltamos com você. Maravilha, Rúbia, muito obrigada. Pergunta de milhões, né? Ou pergunta do Enem, né? Porque tá assim agora. E aí, doutor,
O governo fez certo? Será que foi uma boa medida? Recuar, pensar, refazer uma estratégia para depois ver como é que isso vai seguir? Olha, Carla, o dano político já está feito. Quando a gente olha no retrovisor e vê o que aconteceu nessas últimas semanas, a gente vê que a oposição sai muito mais forte, porque questionaram uma medida que foi instituída pela Receita Federal, questionaram e o governo retroage, revoga o seu próprio ato e o governo sai enfraquecido. Foi muito legal as entrevistas feitas pela Rubio, porque ela vai na linha do que eu havia mencionado. Faltou comunicação. E faltou, assim, comunicação clara. Você não brinca com algo que já é nosso, como o Pix. Esse processo de bancarização que a gente viveu na pandemia, o Pix faz parte da informalidade de quem vende bolo, como o entrevistado falou, mas faz parte também de um pagamento no meio empresarial mais sofisticado possível. Então você não pode tomar uma medida como essa sem uma comunicação ampla. E o que a gente tira de resultado? Para mim, a revogação foi uma medida que se impôs, os fatos demandaram que o governo adotasse essa postura, mas fica muito claro que o governo hoje ele é pautado pelas redes sociais, pelos haters de plantão, isso é claro, e a população que está trabalhando, que está na labuta diária, ela não tem tempo, Carla, para uma conversa conceitual como essa que nós estamos tendo, para deixar claro que não haveria tributação do Pix. Ela vê o que está de fácil acesso e o imediatismo vem pelas mídias sociais. Então o governo que faça uma política pré-atos como esse, para deixar claro que ele não tem a pretensão de tributar. E aí uma coisa que me vem, e eu preciso trazer isso pela técnica, trazer para você, para a Fabiana certamente sabe, mas para os telespectadores, que essa medida provisória, ela é um tanto quanto curiosa, porque ela vem e diz, olha, o Pix não será tributado, mas o Pix já não seria tributado. Então você insere algo que não faz sentido tecnicamente falando, e uma medida provisória pode ser revogada a qualquer tempo. Então veja que o ato de triunfo que seria agora, eu vou passar a credibilidade do meu governo, se eu coloco uma lupa e analiso tecnicamente, tem várias inconsistências. Então fica o recado de quanto um erro político como essa falta de comunicação, o impacto que ele pode trazer para a confiabilidade do governo. Por outro lado, a gente tem a questão de muitos empreendedores que se movimentaram para se organizar. Nós conversamos sobre isso, né, Fabiana? Quando eu falo que eu conversei com a Fabiana antes, é que a gente tinha preparado um VT e acabou nem indo para o ar porque as coisas mudaram muito rapidamente, né? Mas assim, alguns desses pequenos empreendedores, autônomos, enfim, MEIs, começaram a se movimentar. Então aquele que ainda não tinha MEI, ou que se inscreveu e não pagou, né, coisas desse tipo, foi atrás de se regulamentar. Isso, de certa forma, foi importante, porque ali está a sua empresa regulamentada e isso é de acordo com a lei, isso é o correto que o brasileiro empreendedor tem que fazer, ele tem que ter a sua empresa, tem que se regulamentar? De uma forma, assim, sutil, surgiu esse efeito deles quererem se formalizar. E assim, trabalhar como pessoa autônoma sem ter um CNPJ é uma atividade também lícita, né? Você pode trabalhar como autônomo na sua casa, mas se você fizer um planejamento e verificar, olha, será que compensa eu ser autônomo? Porque talvez o imposto da pessoa jurídica e da física, quando você comparar o imposto da pessoa jurídica, ele é menor, né? Dependendo do caso. Então, tudo não é uma receita de bolo, a gente não pode falar assim, olha... olhar friamente, só dar o pitaco sem olhar os números. Mas trouxe esse olhar carinhoso, porque início do ano todo mundo faz planos, tem as suas metas, principalmente financeiras, e nesse momento que saiu essa legislação, pelo menos lá no escritório, apareceram assim dezenas de pessoas tentando entender, olha, então como será que está minha situação? É melhor eu já abrir uma empresa? Eu estou tentando estruturar um negócio, esse é o melhor momento já de se regularizar, ter um CNPJ. Então teve essa conscientização, que tipo, isso não é novo, né? E tudo bem as pessoas não saberem de tudo, né? Porque cada um é especialista no seu negócio, mas finanças é o negócio de todos, né? Então todo mundo tem que entender um pouco do bolso, né? Então, exato. Acho que isso foi muito, muito importante. Doutor, quando eles questionam, né, no VT eles falam, nós já somos fiscalizados. Isso é um fato, né? Só quando a Receita fala que ela vai
aumentar o monitoramento é justamente isso, já tinha uma certa fiscalização, isso só ia ser estendido. É assim mesmo. Veja, nós somos um país que vive um sistema tributário altamente complexo, altamente desafiador e que empurra de fato os cidadãos, os empresários para a informalidade. Isso é natural acontecer num sistema complexo como o nosso. A fiscalização da Receita, ela vem aumentando. E isso é benéfico para o sistema, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a informalidade da pessoa que é autônoma, que vende um bolo, como foi dito em uma das entrevistas no centro de Campinas, nós temos também o mega empresário que faz um planejamento tributário almejando não pagar tributo. Então, a meu ver, a fiscalização da Receita ela existe, mas seria absolutamente impossível que o PIX fosse fiscalizado tal como surgiram algumas notícias. Agora, que a Receita tem o poderio, que ela consegue fazer fiscalizações de empresários que movimentam grandes quantias, isso é fato, Carla. Isso a gente não pode negar. Agora, que gerou uma desconfiança generalizada, isso também agora ficou cada vez mais evidente, né? Teve alguns comentários, né, de pessoas na internet, né, lendo, né, várias notícias, e eu vi comentários da seguinte forma: eu estou com receio de aceitar PIX, né? Então, esses microempreendedores. E um outro caso também, uma pessoa que ela trabalha com vídeo, ela faz casamento, aniversário, enfim. Ela faz tanto a parte de fotografia quanto de vídeo. Ela falou, esse aqui é o meu trabalho de fim de semana, para completar a minha renda. Essa pessoa tem um emprego formal, mas aí ela faz esse complemento da renda dela. E aí ele até questionou, ele falou, e agora? Eu vou ter que me tornar MEI? Será que isso não prejudica o meu trabalho, né, a minha CLT, por exemplo? E como é que vai ficar? Então, assim, isso assustou também essas pessoas por essa questão, né? E agora? Eu vou deixar de ser CLT para ser só MEI? Né? E como é que vai ser? Porque, assim, a maioria das pessoas que contratam esses profissionais não pedem nota e nem fornecem. E aí? Como é que fica a situação dessas pessoas? Que não só nessa área, né, de audiovisual, mas tem inúmeras áreas. Sim. Manicure, pedreiro, a gente tem inúmeras áreas que fazem o seu trabalho, tem ali o seu ganha-pão, a sua renda extra, muitas vezes para complementar, né, ali o orçamento do mês, só que não tem como comprovar. Isso em algum momento seria cobrado? Olha, trazendo aqui para o universo jurídico, isso poderia ser cobrado, isso é fato. Agora, acho que vai muito mais para a contabilidade da Fabiana, que é como que ele vai, esse exemplo que você trouxe. Então, um videomaker que faz um trabalho para ter uma segunda fonte de renda, então ele faz ali um trabalho, ele ofere renda. Como ele vai declarar isso? Porque ele foi oferindo renda ao longo do ano, ele comprou um patrimônio que não condiz com a renda formal dele. Isso precisa ser declarado. É o trabalho da contabilidade no Brasil. Então, é interessante, sim, que exista um movimento, e aqui eu já passo a palavra para a Fabiana, porque eu acho que ela conseguiria responder com muito mais propriedade do que eu, mas eu acredito que sim, é um alerta que se liga ao empresário de que ele precisa ter um controle. Eu preciso ter um controle. Então, tudo bem, eu não emito uma nota fiscal, não me é exigido, mas eu preciso ter um controle para demonstrar, caso me seja questionado, qual foi a origem dos meus rendimentos. E é óbvio que a gente não pode desassociar um ganho do governo, que foi aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Então, isso aumentou o percentual da população que não precisa integrar a declaração de imposto de renda. Isso precisa ser discutido, porque foi um ganho do governo, precisa ser trazido à tona, porque esse novo limite do PIX, essa discussão, ela não alcançaria a população mais baixa. Ela alcançaria a população que tem um rendimento um pouco maior. E para esse tipo de cidadão, esse que ofere mais de 5 mil, que ele tem uma renda que ele tem que declarar o imposto de renda, aí vem na obrigação da contabilidade de declarar, certo, Fabiana? Exatamente. Tem essa questão do limite de isenção. Isso. E essa instrução normativa que foi publicada agora para efeitos em 2025, ela era para pessoas que ganhavam
que faziam essas movimentações acima de 5 mil pessoa física e 15 mil jurídica. Ou seja, pessoas que já estão contempladas, né, pela movimentação, você já entende que elas já estão contempladas nas declarações. Quem é jurídica não tem jeito, tem que fazer mesmo, e quem é física também, porque já ultrapassou o limite de isenção. E aí, nesse momento de você fazer, fechar a conta, por quê? Porque ia também abranger os gastos, né? Tipo, tudo que você gastou de cartão de crédito. E aí tá batendo aqui com o que você recebeu, né? Da onde que saiu, né, essa receita? Porque a gente tem um sigilo bancário que não vai ficar ali mapeando Pix por Pix ou todas as compras que você fez. Mas o menos e mais, essa equação, ela tem que bater. Então, eu não posso ter gastado no ano, anualmente, 120 mil de cartão de crédito e declarar que eu ganhei 60. Porque aí a conta não bate. Então, o que aconteceu? Vamos falar de Provão? Provão Paulista, os 7.652 estudantes aprovados na primeira chamada do Provão Paulista devem fazer suas matrículas no curso superior a partir desta terça-feira, dia 21 de janeiro, na Unesp, Unicamp e FATECs. Para a USP, a pré-matrícula começa nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro. As vagas não preenchidas serão destinadas a novos estudantes para a segunda chamada do Provão Paulista. Cada uma das instituições de ensino superior tem o seu próprio cronograma e todos os detalhes podem ser conferidos no portal do Provão Paulista no endereço provãopaulista.vunesp.com.br. A lista de aprovados foi divulgada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC, na segunda-feira. Essa nova lista será divulgada no dia 27 de janeiro, a próxima segunda-feira, a partir das 14 horas. Olha, eu acho que a gente pode tomar uma água e ver se chegou algum Pix pra gente, né? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Ô, minha gente, voltamos aqui com o Estúdio Câmara, falando sobre o assunto mais falado da semana e quiçá do mês de janeiro, né? Porque acho que ele vai ficar assim por um bom tempo, né? O famoso Pix, né? Fabi, eu acho que é importante a gente citar que, assim, dá para considerar que a menina dos olhos dessa nova fiscalização ou monitoramento que deveria acontecer eram as fintechs? Podemos sim, com certeza, porque essa instrução normativa, ela incluía as movimentações das fintechs, que até então não estavam contempladas na instrução normativa anterior de 2015. Então, os mercados digitais, PicPay, Mercado Livre, todas elas iam estar contempladas nesse monitoramento. E até então, agora como foi revogado, demos um passo para trás, voltamos e continua ainda sem essas declarações. Doutor, um outro ponto também que acho que é importante a gente falar, o secretário Robinson, ele comentou sobre golpes, né? Que isso poderia aumentar os golpes, né? Que inclusive já tinha acontecido mais golpes por conta até dessas informações errôneas. O que a gente pode considerar em relação à segurança mesmo? Será que esse monitoramento, essa fiscalização também ajudaria na segurança de evitar esses golpes que têm ocorrido tanto via Pix? Essa é a justificativa, Carla. A justificativa para você incluir, como a Fabiana muito bem colocou, as fintechs, essas operadoras de cartão de crédito dentro da plataforma que já era exigida para os bancos tradicionais, você tinha um fim de segurança sistêmica. Agora, concordo com a Fabiana quando a gente deu um passo para trás. Agora eu volto e bato que faltou comunicação. Porque se você apresenta para a população a justificativa ou
você se antecipa com o termômetro das redes sociais e antecipa dizendo, olha, adotaremos medidas para evitar golpes tributários que, ao fim e ao cabo, acabam esbarrando na população de baixa renda. Adotaremos medidas, e por isso que nós faremos essas... isso ficaria bem mais fácil para o governo. Agora, eu acho que ele bate também nos golpes que foram dados por pequenos comerciantes que já aumentaram, né? Então, olha, no Pix eu cobro um valor a mais. Eu vi até uns dados que caiu o número de Pix no mês de janeiro. Efeito rebote de uma catástrofe política que foi esse tema Pix no mês de janeiro. Exato. O governo, de certa forma não, se manifestou. Inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acenou a categoria de empreendedores brasileiros durante a primeira reunião ministral do ano. O atual chefe do executivo afirmou ser preciso que a equipe do governo aprenda a trabalhar com o que ele chamou de nova formação do povo brasileiro. O governo parece querer se aproximar desses trabalhadores, como aconteceu na semana passada, com o recuo no caso do Pix, levando em consideração a reação de trabalhadores informais e autônomos. Abre aspas. É importante que a gente compreenda que o povo que nós estamos trabalhando hoje não é o povo dos anos 80. Não é o povo que queria apenas ter um emprego em uma fábrica com carteira profissional assinada. É um povo que está virando empreendedor e ele gosta de ser empreendedor. E nós precisamos aprender a trabalhar com essa nova característica, com essa nova formação do povo brasileiro. Fecha aspas, foi o que declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu acredito que o Lula reconheceu, né, que houve uma falha, assim, inclusive de comunicação, né? Ele manifestou isso. Sim, totalmente. Me parece um puxão de orelha no ministro da Economia. Porque como você solta ou como você cria esse problema, e o Lula até menciona que agora medidas de grande relevância passarão por ele. Então ele traz uma centralização que é para evitar justamente burburinhos políticos como esse. A oposição sai muito fortalecida, porque eles bateram que seria taxado, bateram o governo negando, o governo vai lá e retroage. Qual é a mensagem que passa para a população, né, cara? Ao mesmo tempo que ele fez ali um alinhamento com seus ministros, né? Olha, não passa mais nada sem que a Casa Civil e a presidência saiba, justamente, eu creio que para direcionar, né? Até para que o setor de comunicação possa ver a melhor forma de levar isso ao público, né? E aos empresários, que são aí os maiores interessados. Sim. Devido a essa questão de carga tributária alta, estamos aí com a reforma tributária, que logo após o burburinho total do Pix veio a questão da reforma tributária. Semana passada já foi, saiu aí no Diário Oficial a nova reforma tributária, mais de 250 páginas, para já formar novos burburinhos. E aí, nesses próximos 9 anos, como que fica? Então as pessoas também já começaram, mas tá, e agora? A gente vai ter novos impostos, a gente vai ter um nível maior de tributos a serem cobrados, como que fica? Então, tá um momento de muitas incertezas. Fabi, teve um questionamento também em relação a pessoas que são MEIs, mas trabalham como CLT em alguma empresa. Isso tem aos montes, a gente sabe, né? Isso tem acontecido. E aí, o comentário foi, bom, acho que para o empregador continua sendo bom, mas e para o cara que é MEI? Será que, né, isso vai atingir de alguma forma essa classe de trabalhadores que prestam serviços, que são MEIs, mas que no dia a dia tem ali o compromisso, a obrigatoriedade de um seletista? Pode ter alguma ligação? Então, isso está muito em alta, a tal da pejotização, né, que são a contratação aí de pessoas, né, no formato PJ, né, e a maioria com um salário, um valor de prestação de serviço inferior a 6.750, então tem aí uma economia, mas eu creio que a economia é de ambos os lados, né? A gente se vê muito falar que o empregador está economizando, mas o ministro também se posicionou, né, o Alexandre, falando sobre isso, que muitos está abarrotado o sistema com causas desse tipo. Mas eu era
tinha um contrato lá de PJ, mas eu era CLT. Fiquei 2 anos lá. Ah, ok, mas então também você não recolheu, né? Então não houve recolhimento do FGTS, não houve recolhimento do imposto de renda. Então, o que foi dito, né, pelo ministro foi, agora todas as causas que forem entrar, eles vão fazer essa análise e olha, você realmente quer entrar? Então vocês também têm que pagar a parte que é do empregado, já que você se considerava empregado, mas você tem um contrato assinado de PJ, então você tem que recolher todos os tributos, né? Não vai ser só um ônus do empregador, mas do empregado que se diz empregado e não se reconheceu ali como PJ. Acho que por isso que que veio essa grande onda de muitas empresas, inclusive algumas fizeram demissões de CLT e recontratavam o mesmo funcionário na forma PJ, né? Porque para a empresa também isso foi melhor, né? Barateou, diminuiu a folha a folha de pagamento da empresa. Esse tema de pejotização, ele é mais uma dessas jabuticabas que nós temos aqui, né? Não a pejotização em si, mas tudo o que envolve. A Fabiana trouxe essa questão dos litígios trabalhistas, que mesmo com uma reforma continuam crescendo. Então esse é um tema de fato muito complicado. Quando a gente esbarra na tributação, no reflexo tributário, nós precisamos avaliar que sim, num primeiro momento, há um ganho tanto para o empregado quanto para o empregador. O ganho para o empregado vem justamente no imposto de renda que ele deixa de ter ali a retenção imediata. E para o empregador também ele tem uma margem maior para trabalhar. Mas veja, esse é um movimento que demanda muito cuidado do empresário e muita reflexão também do empregado. Porque vou topar a que custo? Ficarei sem os depósitos do INSS, não teria acesso ao FGTS. Então tem toda uma conta, uma matemática que nada melhor do que sentar com um contador de confiança, discutir e entender se valeria a pena para você ou não. Porque a gente olha no contra-cheque, faz muito sentido, mas depois quando a gente precisa dos benefícios que são exclusivos de trabalhador, isso volta contra nós. Então precisamos sempre estar atento, pegar um papel, uma caneta, consultar um especialista, entender se vale a pena, cara. Voltando para esse assunto do Pix, né? Quais lições podem ser consideradas agora nesse momento, pensando na população? Acho que primeiro de tudo, né? Checar a informação sempre, em todos os momentos, né? Sim, absolutamente. Eu acho que a mensagem do governo ficou clara na nossa conversa, no nosso bate-papo. O governo deveria ter se comunicado melhor, precisaria ter um termômetro mais acurado com relação às redes sociais. Para a população, a mensagem que fica é justamente essa, de se informe, veja qual é a fonte da notícia que você está lendo, indague, investigue e tenha a consciência de que você também pode criticar. Porque nós aqui, especialistas, estamos conversando e afirmando que foi um erro de cálculo. Então a população tem esse direito sim de cobrar quem votou, para entender, para que o governo tome medidas como, por exemplo, essa de revogação, enfim, para que se atente, para que não pense, não passe na cabeça dos governantes de olharem para a população mais baixa, que é quem mantém o país, e pensar em alguma forma de prejudicá-los. E querendo ou não, ao fim e ao cabo, essa fiscalização viria. Então não teria taxação, mas você aumentaria a fiscalização de uma faixa que não estaria dentro desse sistema. Enfim, eu acho que a lição fica essa, é se informar, entender de onde vêm as notícias que você lê. Fabi, considerações finais? Não ficar preso somente aos recortes, né? Porque o recorte eu lembro que apareceu o secretário falando, vamos aumentar o monitoramento. Isso já foi aquela coisa, jogou um balde, nem fala que é um balde de água fria, acho que foi realmente gasolina e acendeu o isqueiro, porque foi aquela polvorosa. Tá, vamos aumentar o monitoramento. Ele podia falar, aumentar o monitoramento das fintechs, vamos aumentar... E nessa questão, esclarecer, não teve, né, realmente comunicação muito falha. E talvez esse monitoramento viesse também, com certeza, as pessoas físicas, reflete, né? Não tem como não ter refletir na pessoa física, mas não nessas, né, pequenas, né, tão pequenas, né? Que era a maior preocupação, mas aí vai ser a mulher que vende bolo, vai ser a doméstica, vai ser... Não, calma, gente, todo mundo é monitorado, mas aí... Fabi, tem uma pessoa aqui querendo uma orientação sua, uma dica.
naquele caso que nós comentamos, né? Então, assim, um pequeno empreendedor, quando ele começa o seu negócio, a conta bancária dele de pessoa jurídica não tem a mesma credibilidade que a conta pessoal. Então, no caso dele, ele falou assim, poxa, minha conta pessoal movimenta há muitos anos, já tem já tem uma certa negociação pela minha conta pessoal, portanto, em algumas situações, eu uso a conta pessoal e não a conta da loja. E aí, como ele deve fazer, né? É importante que ele faça somente a movimentação do que diz respeito à loja, somente pela conta da loja, ou dá para fazer esse elo? Porque em algum momento ele vai passar pelo imposto de renda, né? E aí acho que em algum momento vão cobrar dele, né? Essas movimentações. Porque na conta o que ele diz é o seguinte, na minha conta pessoal eu consigo fazer alguns movimentos mais altos, na da empresa não. Entendi. Na contabilidade a gente tem um princípio que chama princípio da entidade. Ele que rege essa questão que a gente bate muito em cima de não fazer a mistura do pessoa física com pessoa jurídica. São duas entidades diferentes. E um conselho que eu dou, movimente tudo na jurídica, o que for do CNPJ, tira-se os custos, pagam-se todos os impostos, o que sobrar transfere, né, ali como distribuição de lucro para a pessoa física, ele vai continuar fazendo a movimentação na pessoa física. E esse elo no banco, ele vai sendo construído aos poucos, né? É uma conta, vamos supor, ele acabou de abrir um CNPJ, é uma conta nova. Então, você não tem um histórico com o banco. O banco realmente não vai ter nenhuma margem para oferecer, porque é uma conta nova, um CNPJ novo, é como se fosse uma certidão de nascimento nova. O que um bebê entende de finanças? Nada. Então, ele vai ali fazer o teste para entender como você se comporta financeiramente dizendo, para ir fazer liberações de margens. E para essas liberações, eu creio que é em torno de 1 a 2 anos para começar a ter aí esse histórico mais engajado, com linhas de créditos e tudo mais. Muitas vezes até para fazer ali algumas compras, né, com fornecedor, ele acaba tendo essa restrição, né? Ele fala, poxa, eu não posso fazer aqui pela conta da loja, eu tenho aqui pela conta pessoal, mas acho que tem que... É uma construção, né? Tem que ir aos poucos, senão ele nunca vai ter essa credibilidade na conta jurídica, porque aí ele não movimenta e acaba também estando fora do princípio contábil, que é não misturar. Juridicamente, existe alguma possibilidade de aumentar esse elo, como é que a gente pode chamar? Essa credibilidade da conta jurídica, sendo uma conta nova, porque ele é um novo empreendedor, ou não tem o que ser feito? Olha, cara, essa é uma relação comercial. Então, cada banco tem a sua estratégia, como oferta crédito. A gente vê sim a oferta de créditos agressivos em alguns cenários, sem mesmo a conferência da renda ou da capacidade econômica de suportar aquele crédito. Agora, acho que a Fabiana trouxe um ponto muito importante, que é essa questão da divisão de fato e do controle pessoal, de saber o que eu gastei no CNPJ, de onde veio esse dinheiro, você ter esse lastro para eventualmente, se você for questionado pelas autoridades fiscais ou mesmo por uma instituição financeira, quando estiver sendo discutida a oferta de um crédito maior, você conseguir comprovar de onde veio a renda que você oferiu. Eu quero uma opinião de vocês também sobre o que o presidente Lula falou sobre essa nova formação de brasileiros. Fabiana tem acompanhado mais de perto, acredito que é realmente isso, né? O Brasil tem se voltado muito para essa área do empreendedorismo, né? Isso tem despertado o interesse de muitas pessoas. Sim. Agora, com a reforma tributária, tem já um recorte. Eu ainda não estudei a fundo, né, tudo, né, mas a gente já viu lá que tem um nanoempreendedor, que é uma nova categoria de empreendedores que... O que é um nanoempreendedor? Hoje, o MEI, né, o microempreendedor individual, pode faturar 81 mil e o nano 40.500. Então, vai vir aí para essas pessoas que faturam metade do que um MEI poderia faturar. Então, ele percebeu, né, acho que ele vem percebendo essa movimentação de empreendedorismo, né, uma onda de empreendedores no nosso país, e está cada vez mais indo com estratégias para que eles possam se regularizar e deixar tudo regulamentado. Então, para encerrar o assunto PIX, nós podemos considerar: não tem taxa,
Sim. Podem fazer Pix para mim à vontade, que eu aceito. Mas é isso, né? Eu acho que é importante a gente deixar a população certa disso, né? Que por enquanto não há taxa, voltou a estaca zero, voltou ao que estava anteriormente, certo? Exato, Carla. Não tem taxa, você pode continuar fazendo Pix à vontade, é uma metodologia de pagamento absolutamente moderna, que facilitou muito a nossa vida. Como você disse no começo do programa, a gente dificilmente vê dinheiro hoje, né? Os pagamentos são todos feitos por esse meio, então o brasileiro pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum efeito contrário. E para os empreendedores? Não, realmente, manter a tranquilidade, continua tudo igual, porque mesmo que essa instrução normativa tenha sido revogada, voltou-se para a de 2015, que já estava monitorando. E se até agora nada aconteceu, né, dessa questão de, estou preocupado. Se existe algum tipo de preocupação, procure um profissional que te oriente, qual que é o meu medo? Será que eu estou pagando correto? Será que eu estou pagando mais, pagando menos? Então, assim, procure um profissional para tirar essas dúvidas e deixar a pessoa tranquila, né? Nada como esclarecimentos, comunicação, né? Formalizar, né? Caso surja alguma novidade, fica mais fácil para resolver. Exato. Também, né? Então é isso, muito obrigada pela participação, doutor Eduardo Heder, obrigada por vir até aqui. Fabiana, muito obrigada. Fabiana Brito, contadora, nos trouxe bastante esclarecimento essa conversa com vocês, importante a gente passar isso para a população. Muito obrigada, viu? Obrigado, cara. Obrigada. Então é isso, nós encerramos por aqui e olha, você continua aí com a nossa programação. Tchau!